amigo e minha amiga vascaína, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu me chamo Danilo, seja bem-vindo aqui ao canal Sociedade Malta, um canal nordestino para falar sobre o nosso Vascão. Hoje, 7 de agosto, a gente vem trazendo aí um resumão sobre o nosso Vasco, mas antes de tudo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative aí o sininho de notificações para que o YouTube te informe sobre os nossos vídeos e também compartilha com mais amigos, ok? Corre também lá no nosso Instagram, @Sociedade Malta. A gente vai fazer um sorteio dia 21 de agosto, dia de aniversário do Vascão, 122 anos do nosso clube, e quem ganha o presente é você. Sortearemos 3 brindes, tá? Mas temos as regras lá, curte lá a publicação, marca mais 2 amigos e vamos partir para esse sorteio aí. Você pode ser um dos ganhadores dos brindes, né, que nós vamos sortear no dia 21 de agosto através do nosso Instagram, tá bom? Partindo aqui para as notícias, notícia boa, o Vasco pagou os salários de funcionários e atletas, funcionários que estavam aí há 3 meses sem receber, abril, maio e junho. O Vasco pagou ontem o mês de abril, pagou hoje o mês de maio e tem aí apenas um salário atrasado, que é o do mês de junho, tá? Que venceu aí no último dia 20. Informação dada aí pelo vice-presidente de finanças, seu Carlos Leão, que também confirmou o pagamento de salário de imagem de atletas, né? Então o Vasco hoje realmente pagou aí a atletas e funcionários e está teoricamente em dia, né? Porque o Vasco tem um calendário interno ali de pagamento até todo dia 20, né? Embora a lei informe que o pagamento seria todo dia 5, né? Temos notícias boas também em relação a atletas. O Vasco conseguiu aí, enfim, renovar com o Ricardo Graça. A renovação vai até 2023, um atleta que é importante para o nosso elenco, um atleta que surgiu há alguns anos atrás aí, começou a se firmar do ano passado para cá e está começando aí o ano como titular do Vasco ao lado do Leandro Castan. É uma joia da casa, uma promessa realmente que agora, enfim, está entre os profissionais e entre os titulares do Vasco. E a gente contava muito com essa renovação. O contrato dele vai até dezembro de 2023, né? O jogador está muito feliz com essa renovação. O Vasco que está renovando com a sua base, não só o Graça, mas também outros jogadores, outros atletas tiveram seus contratos renovados, como foi o caso do Ulisses, do Caio Tenório, do Bruno Gomes, né? Gabriel Peck e Vinícius. E nesse quesito aí a gente tem que parabenizar a diretoria por estar valorizando a base, renovando e dando oportunidades para que os jogadores se valorizem também no profissional, né? Então, deixa sua opinião, seu comentário a respeito da renovação do Ricardo Graça. Você acha que ele será importante nesta temporada? Ou o Vasco deveria ir ao mercado e contratar mais um zagueiro, né? Deixa aí tua opinião. Vamos ver se você concorda com a nossa. Eu acho extremamente necessária a renovação do Graça, mesmo que o Vasco vá ao mercado buscar um zagueiro, alguém que venha para disputar a vaga, mas o Ricardo Graça tem muito mercado, é um jogador que tem muito potencial, vai nos dar ainda muitas alegrias, sem falar que vai ser convocado ainda por mais vezes para as seleções brasileiras, né? Então, outra renovação que também foi selada, na verdade renovação não, o primeiro contrato profissional foi do atleta Andrei Santos. O jogador assinou seu primeiro contrato profissional e um contrato gigante. A multa do jogador é de 30 milhões de euros, algo em torno aí hoje de 190 milhões de reais. Parabéns aí mais uma vez para a diretoria, valorizando a nossa base, né? Em relação ao outro jovem do elenco, o Alexandre Melo, lateral esquerdo, a negociação está aí travada, né? A informação é dada ali pelos detetives vascaínos, que traz a informação de que o Vasco não chegou a um consenso aí com o staff do atleta em relação à questão do percentual de venda futura, né? O Vasco acha que realmente pode ter um percentual maior numa possível negociação do atleta, né? E o impasse está neste quesito, tá? Em relação a demais jogadores do elenco, o Vasco espera aí hoje, né, a chegada. Na verdade, o Neto Borges chegou hoje aí ao Rio de Janeiro para exames e deve assinar o seu contrato ali na segunda-feira, no mais tardar terça-feira, né? O Neto Borges, que é um jogador que está vindo aí do futebol europeu, né? Estava ali no Genk, né? E é esperado aí para assumir realmente a posição ali de lateral esquerdo, uma posição carente. O Vasco estava nas sondagens e especulações buscando essa contratação,
de fato o jogador deve chegar para ser titular, haja vista que o Henrique, né, que é o dono da posição, hoje é muito contestado e realmente o Ramon entende que há uma prioridade ali na lateral esquerda. Deixa a tua opinião, realmente o Neto Borges vai ser o dono ali da lateral esquerda? O que você acha disso, né? Deixa aí tua opinião e compartilha conosco, né? Falando de mais atletas aqui, uma situação curiosa envolvendo aí o Pikachu. Parece que a gente tem mais uma novela pela frente, além da novela Raul e Guarim. O Vasco agora parece que ganha mais uma novela em relação ao Pikachu. O pai do jogador chegou a afirmar que que há uma situação em que o jogador realmente já teria completado ali o seu ciclo no Vasco, que o jogador está há 5 anos no clube, né? O jogador poderia ter usado essa questão dos salários atrasados para justificar uma saída do clube, haja vista que, segundo o pai do Pikachu, ele tem sondagens de clubes da Série A, né? Mas não tem propostas ainda. Então, o pai do jogador deve entender de que o Pikachu estaria aí já com o ciclo se encerrando no Vasco, que precisa de novos ares e que, vindo uma proposta que seja interessante, tanto para o Pikachu quanto para o Vasco, há de se pensar nessa possibilidade de saída. O jogador que está indo para o seu 5º ano de contrato, né? É um jogador que divide opiniões aí da torcida, né? O jogador é um jogador interessante, com alguns números interessantes, melhor falando, né? Mas, a meu ver, é um jogador que poderia entregar um pouco mais. O Pikachu tem aí pouco mais de 240 jogos com a camisa do Vasco, chegou ali em 2016 e marcou aí 40 gols, inclusive tem o recorde de ser o maior goleador ali da lateral, né? Um jogador que marcou ali seu nome na lateral direita do Vasco, mas é um jogador que poderia ter um pouco mais de apetite, um pouco mais de ambição usando a camisa do Vasco, até porque é uma ótima vitrine aí o nosso Vascão, né? Eu acho que, por exemplo, o Pikachu poderia ser um jogador mais agudo, um jogador que pudesse nos entregar ali uma condição maior em relação à representatividade nas cobranças de falta, né? Nas próprias cobranças de pênalti, que o Pikachu chegou a ser, inclusive, artilheiro em 2019, em 2018, melhor falando, com 19 gols, né? É um jogador interessante, tem até números interessantes, mas é um jogador que a sensação que nos dá, pelo menos a nossa aqui do canal, é que poderia entregar um pouco mais. É um jogador que ofensivamente tem bons números, mas defensivamente peca muito. A gente já viu aí alguns gols sendo tomados ali em jogadas pela direita, né? Mas nem todo mundo é perfeito. Eu acho que o Pikachu poderia nos ajudar um pouco mais, essa é a nossa opinião. Deixa a sua aí, o que você acha a respeito. Você ainda acha que o Pikachu realmente merece ficar no Vasco? Eu já acho que o jogador realmente possa estar chegando ao fim do seu ciclo. Haja vista os últimos jogos que o jogador fez, né? Jogos treinos em que o jogador foi mediano, não conseguiu participar ofensivamente, né? Talvez até por orientação do próprio Ramon, nessas últimas 2 partidas de jogo treino do Vasco, liberando um pouco mais o Henrique, mas essa é a nossa opinião. Deixa a sua aí, vamos ver o que você pensa a respeito. E para finalizar, a gente vai falar aqui de 2 coisas. Uma, essa novela envolvendo Raul e Guarim. O Raul já está afastado do elenco, né? Está treinando em separado já há 1 semana. A decisão da diretoria de que o jogador sairá do Vasco com alguma compensação financeira. Veio uma proposta do RB Bragantino, mas algo que não agradou o Vasco. E a pretensão da diretoria é de negociar o jogador com algum clube do exterior, né? Ali em Portugal, alguma coisa do tipo assim, né? E lucrar com essa transação. Já a situação do Guarim, que é aguardado aí no sábado, é de realmente rescindir contrato. O próprio Campelo já afirmou que realmente não existe mais condições de seguir contrato com o Guarim. O Guarim também já teria dado a entender ao seu empresário de que realmente não tem condições de ficar no Brasil e no Vasco. E quem sabe aí, nesse final de semana ou no início da semana que vem, realmente seja publicado aí a rescisão de contrato com o Guarim. Para finalizar, o Vasco conseguiu aí suspender uma liminar milionária que envolvia aí uma empresa, né, que gerencia a carreira do Paulo Autuori em relação a uma confissão de dívida do Vasco. E o valor da penhora seria de 2 milhões de reais, algo que poderia atrapalhar em relação a verbas relacionadas a patrocinadores do clube, né? Então o Vasco conseguiu
esse efeito suspensivo e algo que ainda cabe recurso. Então o Vasco tem que trabalhar para que isso realmente não seja algo que possa comprometer as futuras verbas de patrocínio do clube, né? Então são essas as informações que a gente quer trazer aqui para vocês nesse resumão. Deixa sua opinião aí, o que você achou de tudo, tá? Não esqueça, deixa teu like aí, se inscreva no canal e fortalece o nosso trabalho. Fica com Deus, um ótimo final de semana e até mais.